piorou mesmo o estado dele. Consegui umas fotos aqui. Gente, hoje é segunda-feira, a gente já pode começar a filosofar de novo, né? Porque diz que ele é um puta de um pai maravilhoso, foi um marido tão maravilhoso que até hoje a Demi Moore ainda frequenta a casa dele. Quando ela já estava com o Ashton Kutcher, que mau gosto, eles passaram o Natal juntos, né? Diz que os filhos são loucos por ele, diz que ele sempre foi justo com todos os funcionários, cara generoso, ajudava todo mundo. E ter uma morte dessas, que ele está caminhando para a morte, são essas coisas que me fazem, de novo, voltar para aquele questionamento que as pessoas falam do aqui se faz, aqui se paga. E eu sempre falo, isso é uma asneira. Se você acha que você vai ficar fazendo bem para as pessoas, para você ter um bom final, você está ferrado. Porque eu estava lendo aqui, eu pedi ajuda até para um neurologista aqui me mandar algumas coisas. Olha, aquela esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Alzheimer, demência, essa doença que a Celine Dion tá, que é horrível também, que a dor que ela sente é um negócio absurdo. Alguém assistiu o documentário dela? Gente, é de partir o coração que essa mulher tá passando, né? O dela parece ser pior ainda do que o Bruce Willis, porque o que está acontecendo com ele, gente, deixa eu mostrar aqui, essa demência frontotemporal, né? Tá tendo uma atrofia na parte da frente do cérebro, né? E geralmente ela é diagnosticada como sendo Alzheimer, equivocadamente. Deixa eu mostrar aqui, cadê essa porcaria? Olha, é exatamente essa foto aqui, é a melhor imagem que eu vi. Vai apagando, né? Tudo que a pessoa tem, ele já não está mais andando, ele já não fala mais, e já precisa agora ficar de fralda, né? Precisa ser limpo, precisam dar banho nele. Olha aqui, não existe uma causa para essa doença, não é algo que você está comendo, não é também genético, né? Eles falaram que os cérebros, não sei se vocês sabem, o cérebro é feito de uma boa parte de lipídio, né? Uma gordura, né? Que começa a acontecer uma alteração em estruturas proteicas. Eles não sabem por que começa a ter esse desenvolvimento, assim como não sabe também por que começa a ter células, né? Começam a se tornar cancerígenas desse jeito, né? Então, aqui, ó. Quando age nessa parte, gente, do cérebro, o que é muito triste é porque a pessoa começa a fazer ações inapropriadas. Sei lá, tirar para fora, não aconteceu isso com ele, graças a Deus, né? E aí a pessoa não consegue mais falar. Tudo que acontece nessa parte, gente, do cérebro, me parece, tem a ver também com questões morais, né? Então, quando a pessoa tem problemas, aqui, se eu tiver algum médico aí, pode me corrigir, muitos criminosos, né? Muitas pessoas que são psicopatas, né? Têm problemas nessa área do cérebro. Tá aqui, ó. Apatia, falta de motivação, problemas relacionados à forma de falar. Foi por isso que ele abandonou os estudos, que ele achavam que ele tinha afasia, né? Perda de empatia e qualquer outra habilidade interpessoal. Mudança nos hábitos alimentares, comendo de forma excessiva. Falta de julgamento e inibição. Falta de consciência sobre mudança de comportamento e pensamento. Diminuição dos hábitos de higiene pessoal. Começa a comer coisas que não são comestíveis. Meu Deus do céu. Essa dele é uma das mais graves, mas vai apagando tudo, né? Proteicas ou lipídicas. Não sei, tem lipídio. Eu sei que tem muita gordura no cérebro. Não é essa gordura que a gente tem na barriga, né? Mas é triste, né? Porque o cara tem uma vida maravilhosa. E aí, olha, e aí eu vou falar para você, existe algum tipo
É que vocês não viram a Celine Dion. Deixa eu ver qual que é o nome da doença da Celine Dion. Deus do céu, olha isso aqui. A doença de Celine Dion é a síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica sem cura, autoimune, que vai causando a rigidez muscular progressiva em espasmos terrivelmente dolorosos. A condição afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinhal. Meu Deus do céu. Doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca erroneamente o próprio corpo, nesse caso, o cérebro e a medula espinhal. Meu Deus. Os sintomas variam, incluem rigidez muscular, espasmos muito dolorosos, sensibilidade ao som e à luz, dificuldade de fala e mobilidade. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo, gente, será que vale a pena você viver desse jeito? Ela não para de ter convulsão. Eu acho isso mesmo. O destino está cagando porque as pessoas planejam para a sua vida. Você está sendo bem grosso, mas eu concordo inteiramente com você. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente faz planos para a vida toda, né? Talvez a gente devesse se relaxar mais, né? Viver de uma forma mais desapegada das coisas, mas eu sempre conto o exemplo do meu amigo que eu tinha quando eu era bancário, que era um cara que guardava dinheiro 24 horas por dia, um cara pão duro, ele andava do centro de São Caetano até a casa deles, em 4 quilômetros, a pé, ia e voltava, chuva, faça sol, para não gastar dinheiro do ônibus. E ele sempre falava assim, não, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, quando eu comprar, eu vou querer comprar uma casa, um apartamento 0 quilômetro, meu carro 0, já quero começar com tudo em cima. E ele é um cara que praticamente não vivia direito, porque ia embalada, ele não tomava nada, ele ficava serrando, bicando cerveja dos outros, bicando a bebida dos outros. Não, ele fumava e não comprava cigarro, ficava serrando, todo mundo se irritava um pouco com isso, né? Porque ele tinha o objetivo de vida dele, que era? Ele já queria começar na vida, a ideia dele, era um menino, gente, ele tinha 19 anos. E ele já guardava dinheiro desde os 10, engraxado, sabe aquele cara que guardou dinheiro? Ele falou, eu vou, quando eu tiver antes dos 25 anos, eu vou ter minha casa paga, eu não vou querer ter dívida e vou ter meu carro 0 quilômetro. Naquele tempo ele queria uma Brasília, para vocês terem uma ideia. Com arinho. E esse cara guardou, não aproveitou nada, e então, tinha 19 anos, quando ele tem 22 anos, ele vai pegar, ele estava num baile em São Caetano, e para ir para a casa dele, como era de madrugada, em vez de ir a pé, ele ficou pedindo carona, lá na Avenida Goiás, famosa, e passou um caminhão, levou ele lá no caminhão, e ele subiu no caminhão, e na primeira curva perdeu o equilíbrio do caminhão, caiu de cabeça e morreu ali. Então, tudo que ele planejou na vida dele não aconteceu, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes vale até a pena você gastar um dinheiro que você vai, não vou guardar isso. E se for a última coisa que você gasta, né? A sua missão é cuidar da tua mãe? A minha, no final, foi também cuidar da minha. É verdade, né? A gente não tem como ficar garantindo o que vai acontecer com a gente. Agora, é horrível você saber que você vai, sabe, ter uma morte horrível, que nem essa do Bruce Willis. Você não reconhece mais as pessoas, você fica cagando nas calças, sabe? Você não consegue ler mais um livro. Eu lembro do Antônio Cícero, né, o irmão da Marina Lima, né, que no ano passado, se não me engano, ele foi fazer suicídio assistido na Suíça. Foi com o marido dele, né? Antes eles pararam em Paris, jantaram no restaurante que eles mais gostavam, foram lá na Torre Eiffel, fizeram todos os passeios, depois ele foi para lá por isso. Tem uma pessoa que conhecia, né? E não ele pessoalmente, mas o pessoal, disse que o que ele mais gostava de ler, de fazer, era ler. A vida do irmão da Marina Lima, que é um grande letrista, né? Era a leitura. E chegou num ponto que ele não conseguia mais ler. Ele falou assim, acabou totalmente
o significado de eu continuar vivo. O significado de eu continuar vivo não é estar casado, não é ir no melhor restaurante, não é ficar ouvindo música, é ler. Se eu não posso fazer isso, eu não tenho mais nada para fazer. Lamento, Leilane, que terrível que você passou, hein? Ó, David Vazin aqui. Tá sumido, hein, ó? Ele não tem mais consciência, ele não sabe... Essa consciência que a gente tem, ele não tem mais, não. Vamos falar do Ozzy? Vocês querem falar do Ozzy? Eu fiz não uma homenagem, né? Apenas para deixar um registro. Puxa vida, eu gosto tanto. Minha mãe amava loucamente o Bruce Willis, cara. Qualquer filme de Bruce Willis. Até ela descobriu o Chris Hemsworth, do Thor. O amor da vida da minha mãe era o Bruce Willis. Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. Deixa eu ver se está tudo aqui. Peraí. Patati, deixa eu ver, estamos aqui. Vamos colocar aqui o Ozzy, né? Tá todo mundo falando aqui se o Ozzy se foi eutanásia. Bom, o Ozzy estava na Inglaterra e na Inglaterra não é permitido eutanásia, né? De forma que eu não acredito. Eu vi o último vídeo do Ozzy Osbourne, que tem, eu não consegui ele aqui, mas eu vou mostrar alguns, que mostra que ele estava num estado bem, bem ruim. O problema é que, assim, para ele fazer aquele show, ele teve que interromper todos os medicamentos que ele estava usando nos últimos anos. E ele sabia que a interrupção dos medicamentos podia causar algum choque grande. Então, ele falou que ele não conseguiria se apresentar se tivesse sob efeito daqueles outros remédios, porque ele estava lesado, ele não conseguiria cantar, não conseguiria fazer nada. Então, o Tommy Iommi, né, faz até algumas... Vamos ver alguns, eu separei alguns para vocês aqui, eu fiz o vídeo, mas separei alguns que muita gente talvez não tenha visto, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. A despedida, peraí. Vamos ver primeiro esse daqui, esse aqui é fofinho, mas ele falando mesmo. Não é inteligência artificial isso, tá bom? Esse aqui é o pai dele, ele explicando por que ele lamenta que o pai não tenha ficado vivo para ele agradecer. Isso aqui é uma entrevista para Rolling Stone. Gift that I ever received. Right. I couldn't fucking think of it. Deixa eu tirar, peraí, tem musiquinha aqui, eu vou ler para você. Se meu pai não tivesse endividado para comprar um microfone, eu nem estaria aqui hoje. Aí a ficha caiu, né, para mim. Uma placa de som ele comprou, né? É um presente e tanto. A repórter falando assim, ele falou, poxa, aí eu fiquei muito puto por nunca ter agradecido ao meu pai, né? E ele morreu e eu me senti mal, e até hoje eu bato em mim mesmo por não ter agradecido ao meu pai. Porque quando há sucesso, nós somos cruéis. E ele sabia. E vocês viram, né? Tem um vídeo que ele conta que quando ele apresentou o primeiro disco dele para a mãe e para o pai dele chamou ele num canto e falou assim, filho, seja sincero comigo. Você só está tomando álcool? É simplesmente... Tem certeza que é só álcool mesmo? Deixa eu ver aqui, vamos ver outro, deixa eu ver outro aqui. Vamos ver esse aqui, eu não sei o que é, mas vamos lá ver, peraí, deixa eu ver o que é esse daqui. É! Esse aqui é depois que termina o show, o baterista do Slipknot pede a Kelly Osbourne em casamento nos camarins, não sei quem viu isso aqui. Acho que era o baterista, né, o Sid Wilson. Kelly, you know I love you more than anything in the world. Você sabe que eu amo você mais do que... Ele fala, foda-se, você não é casado com ela. Nada me faria mais feliz do que passar o resto da minha vida com você. Eu acho que os caras aí, americanos, ingleses, quando vocês querem pedir uma moça em casamento aí, vamos mudar esses clichês também, né? O joelhinho, ficar de joelhinho, falar, você é a pessoa... Vamos melhorar a porra do texto, cacete. Que clichê. Mas vamos lá. In front of your family and all of our friends, Kelly,
na frente de seus pais e todos nossos amigos. Will you marry me? Você quer casar comigo? Olha o Ozzy checando o tamanho do anel. Eu não ouvi ela falando sim, mas em todo caso. Fofo, hein? Fofo, vou ver mais um aqui. Cadê o do Tommy Homem? Eu queria tanto dele. Cadê? Eu não peguei o Tommy, hein? Tommy Homem, deixa eu ver quem tá aqui. Quem é essa aqui? Essa já foi. Vamos ver. Ah, Tommy Iommi. Esse aqui, para quem não sabe, esse é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele perdeu um pedaço do dedo, né? Inclusive, acho da mão esquerda, né? Que é onde ele faz os solos. E ele usa um cotoco, um tipo de um cotoco de feltro, sei lá do que, para completar o dedo, senão ele não conseguiria tocar. E isso criou um timbre e uma técnica que ninguém mais no mundo tem. Então, ele, embora não tenha nenhuma dificuldade, né, nenhum defeito físico, por exemplo, o Mark Knopfler, do Dire Straits, também desenvolveu uma técnica só dele que ninguém imita no mundo. Vamos ver o que ele fala do... Esse é o melhor, foi o melhor amigo do Ozzy, né? São décadas aí tocando. Deixa eu ver se não tem musiquinha, senão eu vou tirar. I think he really just held out to do that show. I really feel, and me and Grease were talking about it last night, that we think he held out to do it. And just after that, he's done it and said goodbye to the fans, you know. And that was the end of it, really. Peraí. That's really astonishing. Pensei que ele estava apenas... Isso significava tudo para ele. Ele falou, não foi durante o show, ele construiu o show por um tempo. Ele passou por treinamento, tentando fazer o que pôde. Vai logo. Para que ele pudesse fazer esse show, pelo menos da forma que ele queria. Isso realmente é o que ele queria fazer. Ele deve ter algo em sua cabeça que dizia, bom, isso vai ser a última vez um dia na minha vida. Ele pensou que ia morrer, eu não sei. Mas ele realmente queria fazer isso e estava determinado a fazer isso. A moça fala, nossa, que choque. Ele falou, eu sei que todo mundo está sentindo hoje um choque. Todos nós sabíamos que ele não estava muito bem, mas depois daquele concerto triunfante, de repente isso acontecer, isso foi realmente um choque para nós. Quero dizer, quando eu ouvi ontem, né, que ele tinha morrido, eu não podia fundar. Eu só recebi uma mensagem dele no dia anterior. Apenas parecia meio irreal, surreal. Realmente não afundou. Então, à noite, eu comecei a pensar nisso. Deus, não é possível, estou sonhando tudo isso, né? Mas, como eu disse antes, ele não parecia estar bem através do ensaio. Então, acho que ele realmente apenas existiu somente para conseguir fazer esse show. Gente, que vida maravilhosa, né? E que esposa maravilhosa que ele teve, né? Que é um cara que tem... Que homem tóxico, né? E vota tóxico nisso, em todos os sentidos, teve a bênção de ter uma mulher igual a Sharon, né?